Graça e paz, amém? Vamos então para o nosso último domingo de projetando, né? Nosso último dia de projetando, é o 7º dia, né? Hoje nós começamos na segunda-feira e hoje coube a mim essa missão de trazer essa mensagem. Eu fiquei por último não porque eu sou a mais importante, é porque eu tive que trocar com a pastora Irene, com o Josimar, fizemos uma triangulação aí. Na verdade, hoje seria o bispo Josimar, mas como eu não pude na sexta-feira, eu fiquei para hoje, né? Então, é só fazendo essa observação, tá? Não cheguei a esse patamar ainda. Mas vamos lá, chegaremos. Né? Então, lá, projetando 2021, né? O ano do Equibalo. Foi o pastor Guildo que fez a transliteração ali, ó, que chique. Deixa eu lembrar como é que usa isso aqui. Tá ligado aqui? Tá ligado, né? Onde que eu aponto? O pointer dele, onde que é? Não sei se vai dar certo isso aqui não. Vamos lá. Então, eu separei um texto aqui. Esse projetando está diferente, né? Normalmente as pessoas vêm para buscar, para receber recados, né? Para ouvir alguma coisa de Deus, né? Vem cheio de expectativa de projetos pessoais, não é isso? Há muitos anos que as igrejas fazem esse projetando e as pessoas sempre vêm cheias de petições, né? Eu já fiz isso, eu faço, eu escrevo, eu sempre escrevo as coisas, né? Meus alvos, meus objetivos, e isso não é errado de forma alguma. Na verdade, nós devemos fazer isso para tirar do papel, né? Para colocar diante de Deus aquilo que nós buscamos, aquilo que nós desejamos. Mas de uns tempos para cá, nós temos buscado tirar esse vício das pessoas de só querer ouvir alguma coisa assim, você vai casar, você vai comprar um carro, você vai... Sabe, não que isso não sejam coisas importantes, mas nós estamos vivendo em tempos de urgência, no sentido do ID, no sentido de cumprir aquilo que Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, ele não faz uma exceção, ele diz tudo, e tudo é tudo, né? Então, vamos buscar isso para as nossas vidas, vamos buscar esse entendimento, né? Eu fico assim, não tem outra palavra, eu fico chocada com o que as pessoas fazem da palavra de Deus, com a distorção que acontece. Eu fico pensando como é que consegue tirar da própria Bíblia tantos falsos ensinamentos, né? Fazendo com que as pessoas se tornem zumbis mesmo, né? Desprovidos de inteligência ao aceitarem uma distorção tão grande da palavra de Deus. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo como cristãos, como líderes nessa igreja, fazer com que nós venhamos realmente entender o que é projetar um ano, qual o sentido de fazer projetos para um ano, que se não for na presença de Deus. Quantos projetos vocês fizeram no ano passado, de 2019 para 2020, e todo o mundo foi surpreendido, né? Uma criatura que não tem nem tamanho, que é um vírus, né, que parou o mundo, acredite você ou não, parou o mundo, mudou todos os projetos, frustrou, para que nós entendêssemos que nós não temos o controle de nada, mas que é Deus que tem. Amém? Então, eu escolhi um texto que
eu entendo que tem muita relação com isso, com o equibalo, né, que é o id, né? E eu estava olhando o significado dessa palavra, é muito forte, né? Ao longo da semana os pastores já falaram, né? É enviar, mas é um enviar tipo quase que dá um pontapé na pessoa mesmo, né? Tipo, vai e toma vergonha na sua cara, é mais ou menos isso, né? Tem várias traduções que diz que é enviar, mas pode ser expulsar também, que é a mesma palavra que Jesus usava quando ele expulsava um demônio do corpo de alguém, era equibalo, então sai logo. E é também nesse sentido de urgência, de vá e faça alguma coisa, porque da forma como nós estamos, ainda é muito cômodo, muito confortável, muito distante do que de fato é o id. Então, o texto que eu escolhi está em Mateus 8, do 18 ao 22. E ele tem um texto similar, né, contado por Lucas, lá em Lucas 9, 57 ao 62. E eu vou ler, eu vou me apegar mais, vou me orientar mais por Mateus, mas depois eu vou mencionar Lucas também. Então, vamos ler. Então, tá ali as referências. Quem tiver aí, abre comigo. Mateus 8. Deixa eu respirar, né? Estou falando rápido, acelerada. Deixa eu diminuir. Mateus 8, 18. Nós vamos ler Mateus 8, do 18 ao 22. Então, vamos lá. Amém? Estão aqui comigo? Estou igual meus alunos na aula online, que me deixam sozinha. Quem não fez isso com seu professor esse ano, hein? Pede perdão hoje. Tá? E tudo que você planta, você vai colher. Vocês estão aqui, né? Eu estou vendo vocês. Não é missa de corpo presente, tá? É um culto. Vamos lá, então. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passassem para outra margem. 19. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. No 20. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 21. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, 22, replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios, deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Eu acho que esse discípulo estava ali ouvindo a conversa, quando Jesus falou: Você não vai ganhar nada com isso, me seguindo, ele já arrumou uma desculpa muito boa, que é sepultar alguém. Né? Ele foi bem esperto e ele já pensou assim: Eu vou justificar a minha ausência, né? Então, ele tentou já se safar. Então, vamos pensar aqui. Vocês estão passando aí para mim? Pode passar aí? Voltar lá? Vamos aqui, enquanto eles... o PowerPoint... Então, vamos aqui mesmo. Vamos relembrar aqui os acontecimentos antes de chegar nesse capítulo aqui, de Mateus. O que Jesus vinha fazendo, né? Mateus começa a narrativa, né, dos evangelhos, falando do nascimento de Jesus, depois a fuga, né, de Jesus com seus ainda bebê para Jerusalém, para o Egito, depois retorna, né, do Egito. Depois já entra falando da pregação de João Batista, né? Depois da tentação de Jesus, do batismo, né? Depois, o batismo depois da tentação, não é isso? Depois Jesus volta para Galileia. E aí, o que acontece? Está escrito, ficou muito pequeno, né? E aí Jesus volta para Galileia, depois que ele passa um tempo ali no deserto, né? Quantos dias? 40. Lá no deserto, onde ele foi tentado. E ele respondeu
com todos os argumentos de Jesus, está escrito. Depois você pode ler lá, todas as ofertas de Satanás, ele refutou com está escrito. Então, ele respondeu com aquilo que já havia sido escrito a respeito, já estava nas escrituras, né? Ele usa principalmente os textos de Deuteronômio. E aí ele volta para Galiléia, então ele deixa Nazaré e vai para Cafarnaum. E aí ele vai convocar os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos. Depois de Mateus 5 ao 7 é o quê? Sermão do Monte. É um dos textos mais conhecidos, é longo, capítulo 5, 6 e 7. Onde ele dá vários ensinamentos. Não é só as bem-aventuranças, mas ele vai falar do divórcio, do adultério, do perdão, de orar. São vários ensinamentos que estão ali. E aí ele desce, e aí é onde nós vamos entrar, no capítulo 8. Isso aqui seguindo Mateus. Os outros evangelhos têm uma sequência um pouquinho diferente. E aí ele desce do monte e faz uma série de quê? De curas e milagres. Começa a trabalhar massivamente, incansavelmente. Então ali ele cura um leproso, ele cura o criado de um centurião. Um centurião era alguém muito importante do Império Romano, né? Então era um chefe militar, imagino, né? Militar do Império Romano, e ele é centurião por quê? Porque ele cuidava de 100 soldados. Então, por isso que ele tem esse nome de centurião. Não é o nome dele, né? É um cargo, né? Uma patente, alguma coisa assim. E aí ele cura a sogra de Pedro. Aí eu fiquei desconfiada que Pedro que era esse discípulo, né? Que estava ali, que tentou zarpar, mas ele já tinha curado a sogra. Então, ele cura a sogra de Pedro. E faz muitas outras curas. Lá em Lucas vai falando de muitas outras coisas. E aí, o que acontece? Qual que é o contexto disso aqui? Qual que é o cenário? Onde que ele está? Às margens do... De onde? Do Mar da Galileia. E aí eu relembrei hoje, né? Que o Mar da Galileia não é um mar. Quantos sabiam disso? Eu não sabia. Eu tinha esquecido. Eu não sabia. O pastor José já esteve lá, né? E não é um mar. Embora tenha o nome de mar. É o quê? Um lago de água doce que abastece até hoje grande parte ali da região. Não é isso? Então as pessoas são extremamente dependentes dessa água, né? E Jesus estava ali às margens, então, desse mar que não é mar. Olhando, então, mais de perto para esse contexto, nós temos ali pouca gente. Vou perguntar de novo, da próxima vocês vão responder. Vamos lá. Tinha ali muita gente ou pouca gente? Muita gente. E nós chamamos muita gente de multidão. Então, tinha uma multidão seguindo a Jesus. Tinha uma multidão no monte, tinha uma multidão ali embaixo. Estavam ali muito impressionados com aquilo que Jesus estava fazendo. Tinha curiosos, né? Tinha os famosos seguidores aleatórios. Vou ver o que está acontecendo, né? Tem muita movimentação. E aí aparece ali uma pessoa importante. Quem é? Primeiro, que aborda Jesus nesse contexto aqui. É um... Quem que abordou Jesus e falou que ia segui-lo? Pastor, não vale responder. Tá? Quem abordou Jesus, então, foi um escriba. E escriba aqui no Novo Testamento ganhou uma conotação muito ruim. Porque quase sempre, Jesus fala escribas e fariseus, hipócritas, não é isso? Parece que escriba é uma pessoa do mal, né? Uma pessoa que não é gente boa, não. Que
Mas, na verdade, o que é um escriba? É um mestre, é um doutor da lei. Naquele momento, naquele contexto histórico, era alguém extremamente letrado, que estudou muito, que conhecia muito da lei, porque eles viviam no tempo da lei, eles não viviam no tempo da graça. Então, era alguém que conhecia muito os preceitos do judaísmo, né? E eles eram muito respeitados por serem homens que haviam se dedicado a conhecer a palavra de Deus, né? A obedecer ao que a palavra ensinava e a transmitir o conhecimento para as pessoas, porque não eram somente os escribas que conheciam. Então, cabia a eles, pela oralidade, né, ensinar a outros, muitas vezes contando, e muitas vezes discipulando mesmo, no sentido de ensinar, de doutrinar, né? Paulo foi criado por um escriba, né? Então, Paulo, ele era uma pessoa letrada, conhecedor da lei, né? Um perseguidor dos cristãos, porque ele tinha um zelo extremo pela palavra, né, pela lei judaica. Então, Paulo tinha em alto o fato dele ter sido criado aos pés de um doutor da lei chamado Gamaliel, certo? Que passou para ele esse zelo extremo com a palavra a ponto de não aceitar qualquer coisa mínima que fosse contrário àquilo, né? E esse homem, esse escriba, ele era um mestre, era alguém de muito conhecimento. Ele aborda Jesus e refere-se a Jesus como mestre. Ele reconhece em Jesus um mestre. Esse mestre que que é mestre, gente? Mestre é alguém que é apto a ensinar, certo? Não é só um título. Mestre é alguém que tem como vocação, como habilidade, como formação em ensinar. Isso é um mestre, tá? Então, ele reconhece em Jesus, né, esse homem conhecedor das Escrituras, alguém que é um mestre. E aí ele fala de uma maneira muito assim, enfática: seguir-te-ei para onde quer que fores. E isso é algo muito forte, né? Você chegar para Jesus, reconhecer nele, né, um conhecimento, né, uma autoridade talvez, e dizer que para onde ele for, ele vai junto. Ele não faz restrições. Ele diz para onde quer que fores. Então, isso é algo muito forte, partindo de um escriba. Tem um significado aqui muito grande, né? E a partir daí, o que acontece? Parece que Jesus dá uma cortada nele, né? Assim, dá uma impressão que Jesus não dá muita moral, né? Se nós disséssemos na linguagem de hoje. Mas parece que Jesus não se emociona com aquela fala, não. Ele vai e fala: é isso mesmo que você quer? Então eu vou te contar uma história, eu vou te falar quem eu sou, né? E Jesus responde para ele assim, ó. Vamos ler aqui a resposta de Jesus. No 20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem... Então, quando ele fala filho do homem, ele está se referindo a si mesmo. Jesus se refere quase o tempo todo como filho do homem, né? Isso não é por acaso. Filho do homem, ele está dizendo, primeiro, que ele tem uma humanidade, né? Ele está se relacionando ali com aquelas pessoas como um ser humano, porque filho do homem é alguém que tem uma humanidade, né? E ele fala assim, além dele falar para ele assim: olha, eu não sou mestre, tá? Eu não sou mestre, eu sou filho do homem. E além disso, eu não tenho absolutamente nada para te oferecer. Eu não tenho onde repousar. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É isso mesmo? É isso mesmo, igreja? É esse Deus mesmo que você segue? Sim ou não? Eu acho que vocês ficaram em dúvida porque vocês estão aprendendo, nós todos estamos aprendendo que nós servimos ao dono do ouro e da prata, não é não?
que eu era empregada, agora eu sou dono do meu negócio próprio. Não é? Aí vocês não me responderam, mas daqui a pouco vocês pensam e respondem de novo. É esse Jesus mesmo que vocês querem seguir? Que não tem aonde reclinar a cabeça? E o que ele vai deixar para nós se ele não tem nada? E aí ele prossegue, né? E aí ele quer falar para esse escriba o seguinte: existem consequências nessa sua fala. Existem consequências em se fazer uma escolha para seguir a Jesus. Ele não foi Jesus que abordou esse escriba, foi o escriba que abordou Jesus. Tá certo? Então o que acontece? Ele vai e se apresenta, ele fala que veio, né? E quem ele é e o que ele tem. Para deixar claro que se você quer seguir esse Jesus, é essa pessoa aqui. Qualquer ser vivo, ele fala da raposa, ele fala das aves, qualquer ser vivo, qualquer ser rastejante que seja, tem algo mais do que o próprio Cristo. Tá? E ainda assim, né, será que você quer seguir? Então, essa expressão filho do homem, Jesus, tem alguns estudos que falam que ele usa cerca de 142 vezes nos evangelhos. Eu nunca contei, né, quantas vezes, mas quem já leu os evangelhos vê que ele se refere bastante a ser filho do homem. Então, eu acho que eu não entrei nem no 1 ainda. Então, ser filho do homem, pode deixar aí no 1. Eu quero só reforçar porque que é importante a gente entender o que Jesus diz. É importante a gente saber quem é Jesus, porque senão qualquer um vem e fala de Jesus e a gente acata isso. Né? Nós acatamos e achamos que estamos seguindo um Deus e depois você fala, mas não é isso aqui. Né? Não é esse Jesus aqui, a Bíblia não está falando disso. E não é por falta de conhecimento. Né? Está escrito, Jesus se apresentou. Então, se você está seguindo a outra coisa, aí, não querendo ser mal educada, mas é problema seu. Porque Jesus, ele se apresenta como que... Então, vocês estão me entendendo? Amém? Então, por que ele faz questão de dizer que ele é filho do homem? Ó, lá em Daniel 7, do 13 ao 14, está escrito assim, ó. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, Daniel já referia-se aqui a Jesus como filho do homem, tá? Depois, lá em João 12, 34, a multidão fala assim para Jesus, replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então as pessoas estavam perguntando para o próprio Cristo quem é, porque Jesus, eu acho que alguém falou isso essa semana, Jesus, ele não fazia questão de falar de uma forma elaborada, né, usando palavras ali do aramaico. Ele falava, o Novo Testamento é escrito em grego, então ele se comunicava numa linguagem que as pessoas simples entendessem. Quem já leu O Pequeno Príncipe, a Simone tem certeza que já leu, tem um desenho lá que ele mostra para todo mundo e ninguém sabe o que é, né? E aí ele mostra para uma criança e a criança entende o significado, não é? Suleia, Simone, as professoras aí. Por quê? E Jesus fala dessa simplicidade de ser como criança, porque Jesus fala de uma forma simples, porém arquitetada de maneira que os arrogantes, que os entendedores não compreendessem. Às vezes nós falamos as coisas e só alguém que tem uma simplicidade vem entender.
Então, Jesus falava as coisas assim, muito em parábolas, usando ali o quê? Coisas, elementos do dia a dia. Então, ele fala do peixe, ele fala de carpinteiro, ele fala, né, de coisas que era a vivência daquele povo ali. E as pessoas ficavam ali meio embaranhadas, porque precisa ter uma simplicidade para entender quem é esse Jesus. Mas que ele estava se apresentando, isso é um fato. Ele estava falando quem ele era. Lá em Mateus, só para falar o último texto aqui, que reforça a importância dele se apresentar como filho do homem, é: quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate para muitos. Então, eu desafio a você a encontrar nos evangelhos, ou em qualquer parte da Bíblia, algum texto em que Jesus usurpa os primeiros lugares, ou ser mais importante, ou ser Deus, ou dizer assim, opa, eu sou o filho de Deus, dá licença aí que eu quero passar. Não. Em nenhum momento você vai ver essa postura. E ele diz que aquele que é o maior é quem veio para servir. E aí eu fico pensando, onde é que está nosso entendimento das coisas de Deus, que não conseguimos compreender a lógica de Jesus. Que seguir a Jesus é para servir, e não é para ser bajulado, não é para ser paparicado, porque não é. Quando, nas 6 horas de adoração, no momento em que eu dirigi a oração, eu falei em especial para os levitas, né? Pessoal do louvor, da dança, em que eu gostaria que esse ano não recuassem, mas que andassem sempre adiante, porque nós não somos dos que retrocedem. Amém? Sabe por quê? Porque às vezes você tem um dom, tem um chamado, tem uma vocação, tem um talento, se preparou, e aí fica aqui assim, nhenhenhê, sabe? Que se não te bajular, não te pôr um tapete vermelho, você não toca, você não canta, porque você é muito importante. Mas eu tenho uma notícia para você, você não é. Aqui não é. Aqui nós estamos aqui para servir, você não está cantando aqui porque você é maravilhoso. Porque vamos combinar um negócio, gente. Vocês assistiram The Voice, que eu sei. Eu assisti. O bispo assistiu. E a gente vê muita gente boa cantando. Vê. Não precisa confessar seu pecado agora. De gente talentosa, o mundo está cheio. Tá, de pessoas que são tecnicamente impecáveis. Sim ou não? Sim. Então, não é aqui, porque você está aqui fazendo um favor, que você vai ser mais importante. Eu citei o exemplo do louvor, mas isso serve para qualquer coisa que nós venhamos nos dispor a fazer. Aqui não é lugar de glória, aqui é lugar de servo. Bispo, pastor, não é patente, não é grau, não é importante. Tira isso da cabeça de vocês, isso são rótulos. É organizacional, mas não tem nada a ver com estar mais próximo de Deus. Aqui nós temos a mesma importância. E quanto mais você servir, aí sim, o serviço tem uma importância maior no reino. Amém? Então, eu falei do louvor, mas só deixando claro, isso é para todos nós. Nós não estamos aqui porque nós somos maravilhosos demais. Nós estamos aqui porque nós temos um chamado, uma incumbência, um encargo. Nós temos algo para oferecer para o outro, né? E tem uma música que fala assim, que eu acho uma mentira tão grande, toda vez que toca eu falo assim, não é verdade. Talvez a pessoa está chamando a existência daquilo. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. Já viram essa música? Sério. Lá em Orlando Church, eu não quero ser reconhecido por ninguém? Será? Talvez a pessoa está profetizando que um dia ela não vai querer ser reconhecida por ninguém.
Mas que não é verdade, porque é próprio de nós, seres humanos, buscarmos esse reconhecimento, buscarmos os primeiros lugares. É ou não é? Mas isso é o contrário. Não estou dizendo que eu não sou assim. Nossa, é uma luta constante contra a nossa natureza, porque nós queremos ser lembrados e reconhecidos o tempo todo. Então, o que nós não podemos é nos enganarmos. E Jesus não engana, ele não contou uma historinha para nos conquistar, né? E aí, com essa história toda que eu estou contando para vocês, né? Esse ensinamento de Jesus, o primeiro ponto é reconhecer de fato quem é Jesus, né? Tá ali, reconhecer de fato quem é Jesus. Quando Jesus, pela primeira vez, se chama Filho do Homem, o que ele está dizendo ao escriba é o seguinte, né? O que ele está dizendo ali? Eu sou o rei prometido, né? E aí eu li as referências que falam disso. Eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. De fato, se você quiser me seguir, eu serei o seu rei, o seu salvador, e não apenas um mestre, não apenas alguém com quem eu vou filosofar com você acerca das doutrinas da lei. Mas se você quiser me seguir, você estará debaixo da autoridade que me foi concedida. É isso que Jesus está falando. E aí, próximo, entender. Uma vez que você sabe quem é Jesus e que você falou para ele, eu vou para onde você for, existem consequências nisso. Tá certo? E entender as consequências de seguir a Jesus não é algo simples e é algo que nós ficamos o tempo todo buscando entender essas consequências. Né? Em seguida, depois que ele fala lá para o escriba, né? Ele faz a seguinte, ainda nesse texto ele fala, saiba também que se você me seguir, eu não tenho onde reclinar a cabeça. É onde ele responde ali. O que isso significa? Eu não tenho nada nesse mundo, né? Eu não tenho a minha própria casa, eu não posso te oferecer comodidade, eu não posso dizer que se você me seguir terá bens materiais. E se você me seguir, esteja preparado para quê? Para o desconforto. Porque alguém que não tem nem aonde dormir é alguém que está sujeito a uma série de desconforto. É isso mesmo? Esteja preparado para ser um peregrino nesse mundo, esteja preparado para uma vida simples. E quantas vezes Jesus fala para os seus discípulos, quando sair, leva apenas aquilo que é necessário? Né? E aí, isso é muito contrário do que nós temos ouvido, das pregações que nós temos ouvido, né? De um evangelho de barganha, de um projetando onde você quer tudo. Talvez você esteja frustrado com o que eu estou falando. Talvez você quisesse ouvir aqui hoje, eu dizer, para você escrever aí na sua lista o nome do carro, a cor. Uma vez um profeta falou para a gente que a gente tinha que ter um carro azul. Eu nunca tive um carro azul até hoje. Tem 20 anos. E eu acho que eu nem compraria um carro azul. Só se alguém me desse. E naquela tarde, nós receberíamos uma visita. Até hoje, a visita daquela tarde não chegou. Talvez a visita levasse o carro azul e ela se perdeu. Não chegou. Né? Não tinha GPS. Gente, o ano era 2000 e alguma coisa. Então, faz tempo. Eu não vou falar algo que não está no meu coração. Essas coisas são importantes, sim. Nós trabalhamos para buscar o melhor para nós, para os nossos filhos. Nós gostamos, sim, de morar bem, né? De alguns caprichos e confortos, né? Seria hipocrisia minha falar que não. O que eu quero dizer para você é que não há mal nenhum nisso. Só que isso não é a essência do Evangelho. Isso são todas as coisas que vos serão acrescentadas. Jesus não falou que não acrescentaria. Mas buscai.
e as demais. E aí vem tudo isso, sim, vem. Virá, escreve aí o carro, o casamento, a festa, a formatura, o concurso, sim, com certeza, virão. Eu sou prova disso, que todas as coisas que eu pedi, e aí ele ainda fala que nós pedimos mal. Sim, mas o que eu quero que você saia aqui dessa noite entendendo que não é essa a essência do Evangelho. Essas são as demais coisas. Amém? Estão me entendendo? Então, Jesus ainda ele gosta muito de uma pessoa porque ele chorou a morte, né? Ele se entristeceu. Quando ele fala disso, de ser peregrino e tal, a gente pode lembrar de alguém que veio antes dele, né? Alguém que ele fala que era muito importante. Quem é? João Batista. E João Batista, vamos ler aqui, ó, Mateus 11, do 7 ao 9. Então fala assim: então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Esse era João. João, a quem Jesus tinha um amor muito grande, né? Quem Jesus tinha uma amizade, quem anunciou Jesus. E João, olha só, João Batista era filho de Zacarias e Isabel, né? E ele, Jesus, já comunicava ali via útero, né? Eles se estremeciam quando as suas mães grávidas estavam perto. Então, era algo assim do próprio Espírito Santo, né? E ele era mais que profeta. Ele era quem? A voz clama no deserto. Então, era alguém importante? Sim, com certeza. Alguém importante, e principalmente para nós, né? Porque ele dizia, preparai o caminho do Senhor. Ele era o precursor de Jesus. Mas aonde que ele pregava? No deserto. O que que ele vestia? O que que ele vestia, vocês sabem? Qualquer coisa, né? Roupa de couro. O que arrancasse ali, ele vestia. Ele se cobria, na verdade. E o que que ele comia? Mel e gafanhoto. E quando foi que ele esteve num palácio? Uma vez só. Sabe quando? Quando que ele esteve num palácio? Num banquete? Ele que foi no banquete, né? O banquete. Quando ele foi morto e a cabeça foi entregue, né? Por ordens do rei Herodes, que ordenou que João Batista fosse morto e sua cabeça trazida num prato. Por quê? Porque ele se recusou a compactuar com aquilo que era contrário às Escrituras. Então, a cabeça dele foi entregue por um capricho de uma mulher, né? Isso aí é outra pregação. Então, se uma das pessoas mais importantes para Jesus aconteceu isso, então aqui também nós temos que tirar que seguir a Jesus tem consequências, sim. Né? Consequências que às vezes podem ser até a própria morte. Como aconteceu com muitos discípulos. Pedro, né? Pedro também. E por aí vai. Não é uma vida, não há uma promessa, uma certeza de recompensa para esse mundo. Entrando então no terceiro ensinamento, seguir a Jesus é ter a Jesus como prioridade. Ter a Jesus como prioridade. E aí vai entrar outra pessoa em cena, que aborda Jesus ali às margens do mar da Galileia. E não é alguém que estava ali por acaso.
Então, observe que primeiro a gente tem um escriba, alguém que conhecia a lei, conhecia as escrituras. Depois, quem é? Um discípulo, que não fala quem é, qual é o discípulo. Lá em Lucas fala que é alguém, mas alguém que já vinha ouvindo Jesus. Né? Então, ele já estava seguindo Jesus. É um discípulo que não se sabe quem é, mas vendo que Jesus vinha fazendo, né? E ouvindo. E aí, rapidamente, ele fala: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar aos seus próprios mortos. E aí, esse versículo, eu sempre fiquei intrigada, mas o que é isso? Um morto sepultar um morto? O que Jesus, que trocadilho é esse, né? O que significa isso? Aqui, a gente entende que Jesus não estava falando de uma morte física, né? Subentende-se que esse discípulo vivia com pessoas que eram incrédulos ou viviam na prática do pecado, né? Mas que viviam em pecado ou que eram mortas espiritualmente, né? O que alguns estudiosos afirmam é que eram pessoas espiritualmente mortas e que não estavam dispostas a seguir a Jesus. Né? E aí vem aquela questão que eu vi alguém falando ontem aqui, eu acho que foi, eu não lembro, alguém estava dirigindo o culto falando dessa questão de disponibilidade, né? O que é, às vezes você tem tempo, você tem disponibilidade de tempo, não é isso? Mas você não está definitivamente disposto a seguir a esse Jesus. Então, não é por falta de tempo, não é por falta de até algum certo ponto conhecer as Escrituras, mas é simplesmente porque você não tem disposição para isso, você não quer. Era esse o contexto familiar desse discípulo. Então, se você não quer, se você está andando com pessoas que não querem e que arrumam uma série de desculpas para não fazer, então deixa que eles se cuidem. Vem você comigo. É isso que Jesus está falando. Olha, não existe mais tempo para ficar arrumando desculpas. E aí, gente, nessa aqui nós caímos o tempo todo. Nós até temos justificativas e muitas para não seguir a Jesus. Ou para ser apenas simpatizantes de Jesus. Eu gosto, eu me sinto bem na igreja, eu vou lá, recebo um passe ali do pastor Josimar, né? Chego bem em casa, né? Né? Beleza. Não é isso, né? Isso aí qual multidão faz, sabe? Vem aqui, passa na outra igreja dali. Faz mal, tô dentro, gente. Eu entro na onda, né? Mas renunciar mesmo e correr o risco de colocar um rótulo em você de que você é retrógrado, de que você é bitolado, de que você é o quê? Fanático. Esse risco, muitas vezes, nós não queremos correr. Nós queremos ser gente boa, né? Eu gosto de ir no culto, mas eu não sou crente, gente. Eu vou lá porque eu me sinto bem, certo? Acho que esse discípulo pensou assim, não, deixa eu pensar um pouquinho se é isso que eu quero. E muitas vezes nós arrumamos justificativas muito, muito boas. Eu trabalho, eu sou arrimo de família. Se eu não trabalhar, quem vai sustentar a casa? Eu não posso viver o tempo todo na igreja, né? Não dá para ficar fazendo tudo que a igreja quer, né? Eu tenho que estudar, eu tenho prova. Você pode anotar todos os motivos muito legítimos para não fazer, para não se comprometer com Jesus. Todos são legítimos. Né? Estudar, trabalhar, ter os seus compromissos, honrar os seus compromissos, são legítimos. Mas será que justifica? Eu tinha uma professora que quando a gente faltava alguma atividade que ela propunha, aí a gente ia com aquela cara, né, lanhada, explicava, contava-lhe uma história e ela ouvia assim e falava, acho que eu já contei isso, eu trago para a vida essa frase dela. Explica, mas não justifica. Era essa a resposta que ela dava. Quer dizer, você pode explicar e podem ser motivos muito legítimos. Mas aí eu te pergunto,
diante da urgência do chamado de Jesus, justifica? Né? E aí eu poderia dar vários exemplos para vocês de coisas que nós fazemos, inclusive essa que vos fala, né? Às vezes o Josimar fala, que dia que você vai pregar? Eu falo, não, eu tenho aula para preparar. Não, eu tenho reunião que eu tenho que participar. Não, eu vou, são motivos justos, decentes inclusive, né? Eu não estou deixando de vir para a igreja ou de fazer alguma coisa porque eu vou para a balada, eu vou fazer isso ou aquilo. Não, são coisas honestas, são coisas de um trabalhador. Mas não são coisas urgentes. Não são coisas mais importantes do que o ID. E aí a pergunta que eu deixo para você é essa. Gente, eu já vi pessoas deixar e falar assim, não, pastor, eu não quero me comprometer não, sabe por quê? Porque assim, não, é bom, eu me sinto bem para a igreja, mas eu gosto de uma farra de vez em quando, né? Eu gosto de reunir meus amigos, aí eu vou acabar perdendo meus amigos tudo, sabe? Sabe aquela história do prato de lentilha? Né? Você está trocando ali algo extremamente importante por uma coisa tão passageira. E perde mesmo, perde, né? Perde, você vai perder essa escolha de seguir a Jesus, você acaba perdendo muita gente que poderia estar com você e acaba, não vou andar. Aí te chama para fazer coisas que você já não faz mais, que você já... Não é que é proibido, é que você não se sente bem. E sim, nós perdemos muitas coisas sim. Né? É engano dizer assim, depois que eu fui para a igreja, minha vida vai continuar do mesmo jeito. Não vai, por dois motivos. Primeiro, porque nós não conseguimos. Se realmente nós aceitamos Jesus, nós não conseguimos ter a mesma vida. Sim ou não? Se você continua, é porque alguma coisa está errada. Em segundo lugar, é porque as próprias pessoas começam a se constranger e nos convidar para o lugar onde vai acontecer coisas em que elas sabem que não é muito mais aquilo que nós vivemos. Né? Então, sim, seguir a Jesus, aceitar o seu chamado, inclui consequências. Perder algumas coisas, sim. Essa é uma verdade, né? E aí, a nossa família é importante, os nossos amigos são importantes. Às vezes nós falamos, eu não vou deixar de ver minha família por causa de igreja, né? Mas para outras coisas, quantas vezes nós deixamos? São meus amigos, eu estou pregando. Não, então faça essas perguntas, né? Vamos pensar realmente nos argumentos que nós usamos para não fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Anota aí, quantas coisas que você deixou de fazer ministerialmente e qual o motivo? Faz aquelas 2 colunas ali. Por que você abriu mão de fazer isso ou aquilo? Né? Vamos fazer um balanço. Eu faço isso. Final de ano é bom para fazer balanço. Né? E aí, gente, lá em Lucas, do 9 ao 60, capítulo 9, do 61 ao 62, é esse mesmo texto. Mas aí, no final, Lucas, ele termina falando assim, né? Contando assim. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, né? Que é esse que falou que ia lá sepultar o pai. Ele queria despedir. Então, Lucas conta de uma outra forma aqui. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vocês conhecem arado? Só o pastor Josiel? Eu pus ali porque tem gente que acha que nunca viu um arado na vida. Você nunca viu? Vou falar que você é Nutella não, tá? Porque você é da minha idade, então... É ambiente, né? Contexto social. Dá pra ver? Apaga tudo aí pra gente ver. Tem como apagar mais? Sim.
Então, vocês estão vendo ali um trabalhador rural, né? Arado é alguma coisa que vai arar a terra. E aí tem lá os bois. Tem outra imagem, não tem? Aí vocês estão vendo que esse vai um na frente e vai outro lá atrás, né? Mas eles estão fazendo a mesma coisa. O fato é que eles estão preparando a terra. Pode acender as luzes. Eles estão preparando a terra. E aí, como eu falei para vocês, Jesus usa elementos do contexto daquele povo. Né? Ele falou de arado porque era coisa que as pessoas conheciam. Eu trouxe a imagem porque é uma coisa que muitos de vocês não conhecem. Eu conheço porque eu vivi, isso aí é a minha realidade. Meu avô era lavrador e ele plantava. Antes de plantar, o que ele tinha que fazer? Capinar, tirar a sujeira da terra, depois ele arava. Arava para preparar aquela terra, depois ele adubava e tinha que ser certinho, né, pastor José? Tinha que ser certinho. Se ele olhasse para trás, o boi, o cavalo, sei lá o que, às vezes era uma pessoa também, né? Não é sempre que era um animal, às vezes era uma pessoa que fazia essa tração ali. Se ele olhar para trás, ele perde o rumo. E aí aquilo ali vai ficar o quê? Torto, não vai fazer muito sentido. Ele precisa de ter um segmento. Então, nada que Jesus põe aqui é por acaso. Tudo tem um sentido, um significado, tá? Então, se você, uma vez que você decidiu a seguir a Jesus, ele está falando para você, você pôs a mão no arado. Sim ou não? E agora eu vou falar para você, arado é serviço bruto. É bruto. É no sol ou é na chuva. E tem pedra no chão, não é só um terreno muito bonitinho. E às vezes o animal refuga, não vai. Então é um serviço bruto. É a obra é bruta. É difícil. Mas você tem que prosseguir e olhar para o alvo. É para onde você quer chegar. Não é lá para trás, na paisagem bonita que está à sua volta. E às vezes quando nós nos convertemos, nós nos entregamos a Jesus Cristo, nós pomos a mão no arado. Mas nós refugamos. E aí a gente dá uma olhada lá para trás e pensa assim, nossa, mas eu estou perdendo tanta coisa. Eu estou perdendo tanta oportunidade. Eu estou deixando de viver. Né? E minha vida daqui a pouco passa. Você não sabe nem se você vai viver. É ou não é? Nós não sabemos no nosso próximo segundo. Então, é isso que Jesus... Eu acho uma mensagem simples. E eu falei demais até sobre uma coisa que é simples. Mas que é difícil. É aceitar o chamado, entender quem é Jesus, saber quem é Jesus, aceitar as consequências de seguir a Jesus, né? Entender que eu não posso ficar olhando para aquilo que eu perdi, achando que... Se você está fazendo isso, fica pensando, ai meu Deus, nossa, meus amigos, podia estar curtindo, podia estar fazendo um monte de coisa. Se você acha isso, então... Converse com Jesus. Porque é só o Espírito Santo que pode te convencer. Só. Tudo isso que eu falei aqui não faz o menor sentido se o seu coração não estiver aberto para o agir do Espírito Santo de Deus. Que é Ele que trabalha na sua vida. É Ele que te traz o entendimento de todas essas coisas. Né? Quantas palavras têm sido pregadas, música, né, no rádio, canal de YouTube, programas de televisão, e as pessoas estão o quê? Apáticas a isso, né? Vacinadas contra o próprio Evangelho. Então não é isso que nós queremos para as nossas vidas em 2021. Eu quero te desafiar até essa firmeza de propósito, né? Que é que era o último ponto ali, ter firmeza de propósito, né? Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Que não está falando de salvação, está falando do reino. Então talvez você está abrindo mão de trabalhar para o reino, de ter o seu galardão, né? De fazer coisas importantes. Lembrando aqui que sepultar alguém, um morto, era algo extremamente importante para o judeu. Digno de galardão. Então não é uma
coisa simples, não. Mas Jesus está dizendo, é muito mais importante você largar isso daí, essa lei, essa tradição, esse costume e me seguir. Amém? Então, era essa a palavra que eu trouxe essa noite. E como eu sempre falo, primeiramente é uma palavra que me desafia. É uma palavra que fala comigo. Jesus, quando ele começa a falar aqui, lá no início, as pessoas estavam na margem ali do Mar da Galileia. O que ele faz? Vamos mudar, vamos para outra margem. Então, a primeira coisa ali é que Jesus já mexe ali, tira eles do lugar. Então, nós vamos ter que sair dos nossos lugares, do nosso comodismo, dos nossos costumes, daquilo que nós achamos muitas vezes que é o certo, né? E aceitar, de fato, ter um coração ensinável. Entender a urgência das coisas de Deus. Entender que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos creem nisso? Amém?